17 de um ano feliz, na memória latejam sem dormir. As melhores cenas daquele Natal revelam-se frame a frame no 3D. Ai, como é que está a minha mente? Que poético, que patético. Bom, galera, eu tô agora aqui ao lado de Bruno Narchi, que vocês já conhecem esse rostinho com certeza. É ator há muito tempo e agora também produtor. É um dos produtores do musical Range, que está em cartaz aqui em São Paulo. E a gente vai conversar com ele hoje um pouquinho sobre isso. Bora. Assim, pra gente poder entender como você chegou até aqui em produção, a gente tem que entender um pouquinho da sua história, né? De como você começou. Eu comecei com 13 anos de idade, mas não, quando a gente fala comecei, parece que eu já tinha esse intuito, né? Nada com o intuito de ser ator, muito pelo contrário, acho que eu nunca me veria nessa profissão com 13 anos de idade, porque eu era muito tímido, assim, eu era muito travadão, de ficar nervoso de apresentar trabalho na frente da classe, assim, sabe? Mas eu tinha umas amigas que estudavam comigo no colégio, que eram também sócias em comum do mesmo clube que eu, que é o Monte Líbano. E lá tinha um curso da Oficina dos Menestréis, ministrado pelo Candé Brandão. E elas, vamos fazer, você é sócio, quase não tem menino no curso, nem fazer, Sempre, né? Essa história de teatro, história. nunca tem menino no curso. Não sei, mas eu fui, sei lá porquê, não sei porquê, me deu na cabeça, eu fui. E eu fiz a primeira aula e foi muito legal, assim. E por lá fiquei 7 anos, só que, como eu disse, eu realmente não pensava em ser ator mesmo. Então, quando eu fui escolher uma faculdade, primeiro eu pensei em fazer Direito, comecei a fazer cursinho, enfim, não rolou, graças a Deus. Decidi fazer Publicidade, fui fazer Propaganda e Marketing na SPM. E na SPM tem uma coisa que é um fato lá, que nos primeiros 2 anos você faz pela manhã e os 2 últimos anos você obrigatoriamente vai pra noite porque você tem que estagiar. E quando eu fui pra noite pra começar a estagiar, eu tive que parar de fazer oficina dos menestréis. E aí que bateu de vez, assim. Aí quando eu parei de fazer, foi tipo, o que eu tô fazendo? E aí quando eu decidi que eu queria voltar pro teatro, que eu não queria ficar longe, eu fui atrás do curso do Célia Helena. Parei de estagiar, porque realmente não era pra mim, mas terminei a faculdade, isso é importante, porque também muita coisa eu tô usando hoje em dia. E fui prestar o curso do Célia Helena, o profissionalizante lá, que na época era de 3 anos. E comecei a fazer aulas de canto, comecei a fazer algumas coisas de dança, porque também no meu clube também tinha um curso de jazz. Eu tinha muito esse foco do teatro musical, porque para mim era muito claro que era o lugar nas artes onde eu conseguiria chegar em algum lugar por conta própria. Porque mal e mal o teatro musical tem essa questão das audições abertas, né? Que você pode mandar o seu material e se você for chamado você vai mostrar o seu trabalho. Porque isso não necessariamente acontece com televisão, isso não necessariamente acontece com cinema. E juntava com isso um pensamento meu de que assim, se eu estivesse pronto para fazer teatro musical, eu saberia cantar, dançar, interpretar, então eu estaria pronto para fazer qualquer coisa. Comecei as aulas de canto com o Fred Silveira, depois veio o Rafa Vilar, depois veio a Amélia. Aí já começou só a moral, né, da pessoa, né? Os nomes dos professores. Eu tive muita vontade de fato me inscrever para fazer uma pós-graduação de teatro musical lá em Londres. E que aí pediam tudo mesmo, e foi uma época que depois que me inscrevi e fui chamado para fazer as audições e tudo mais, eu entrei de fato lá no Pavilhão D para fazer balé clássico e contemporâneo, fazia sapateado. Mas isso tudo antes de você fazer o seu primeiro musical profissional? Você fazer o primeiro musical profissional. Tá vendo, gente? Porque isso que é fácil, assim, né? O povo fala, não, porque eu passei por tantas escolas e tal. É assim, não é? Não cai do céu. Mas aí fazendo as aulas de dança todas, de sapateado, né? Me preparando para essa pós-graduação. E foi junto com as audições do Mamma Mia. E tudo bem, fui fazer a audição lá em Londres, não passei, viu gente?
Acontece, os nãos estão na história de todo mundo. Acontecem mais do que vocês imaginam, Me inclusive. preparei por quase, sei lá, 6 meses, quase um ano de preparação, de documentação, de material, de aulas. Mas fui pra lá, não rolou, não passei, engongadíssimo. Mas voltei pra São Paulo e passei no Mamma Mia. E aí... Que chato, né? Esse foi, Poxa. Foi 2010 e por aqui fiquei com uma ensemble. Isso também é muito legal, eu Sim, acho muito legal. Porque tem muita gente hoje em dia já acredita muito que a gente já entra Sim. em algum lugar. Tipo, vou E fazer você- uma audição, você é elfa. Já, agora, Tipo, né? esse pensamento existe. Opa, existe, né? E às vezes, e também não vamos ser injustos, às vezes até acontece, né, nesse meio artístico, de às vezes realmente alguém novo já entrar num lugar muito bacana. E assim, pelo que você falou, veio muito lá de trás essa vontade de ser produtor também. Eu não sei se eu sou um produtor, eu sou um ator, isso eu tenho certeza. O produtor acho que atualmente é um estado no sentido assim, eu entendi que para fazer certas coisas que eu quero falar e fazer certas coisas da forma como eu acredito serem bacanas de serem feitas e tratando as pessoas da forma que eu acredito serem legais e tudo mais, eu teria que assumir uma outra responsabilidade e foi assim que fui me colocando. Mas acho que também tem um pouco isso que vem de uma trajetória. A própria Oficina dos Menestréis é muito manual, a gente faz tudo. E aí é muito legal da trajetória, também dos musicais que eu falei, porque eu adoro isso. Eu trabalhei com a T4F, depois foi com a Forect, depois com a Aventura Entretenimento, depois com Chain, depois com Jorge Tacla, depois Fábula Milê Botelho. Passou, tipo, basicamente Então, por todo mundo. né? Puta, isso é muito legal, cara, porque primeiro pela essa sorte, digamos assim, ou até por esse mérito de ter passado por todos eles e você vê o que é o lado bacana de cada um, como é que cada um se posiciona, quais são as prioridades de cada produção. Isso tudo vai te dando uma bagagem no sentido, principalmente se você tem esse olhar atento à produção, e por algum motivo eu sempre tive, de ver, eu falo, pô, isso aqui é muito legal aqui, isso aqui é muito legal aqui, isso é muito legal aqui, se eu pegar esse, será que dá pra juntar? Sim. Não, você começa a criar uma concepção do que você acha. Uma coisa sua, né? Quase não é isso, porque jamais é ideal, né? Todos nós temos falhas, mas você vai criando um conceito de o que seria uma produção ideal pra mim, né? Como que eu junto essas coisas? E ainda mais esse lado muito do teatro que eu sempre tive, até por formação, também de querer falar coisas que eu sinto que são necessárias e não só fazer um trabalho porque eu passei no trabalho. Sim. Isso existe muito porque a gente ama musical e porque a gente ama fazer o que a gente faz, mas a gente às vezes é muito dependente da audição, né? Por N motivos, por necessidade até, por trabalho. E aí o negócio do Rant, o negócio dos estranhos que nos habitam, começou a bater nesse lugar de tipo, puta que legal, adoro fazer tudo isso, quero continuar audicionando, mas qual que eu queria fazer a parte, digamos assim, né? O que eu queria falar? E o Rant pra mim era muito unânime. Aí surgiu até a conversa. A gente volta, Não, né? e surgiu essa conversa de bastidores lá no Cazuza, de qual musical que vocês queriam fazer com o André Dias e com o Diego Montes. E cara, foi muito doido, porque aí quando eles falaram Rant, aí veio gente, o Rant, 99 que montaram, já faz mal tempo, né? Por que será que ninguém remonta? Começa essa conversa. Porque é fácil, né? Não, por que ninguém remonta um range? Tá? Não é fácil. Vamos chegar lá. Chegaremos lá. Mas não é fácil, nada fácil. Né, a gente já descobriu, né? Não é fácil passar em audição, não é fácil, nada é fácil. Você falou que queria muito teatro musical porque seria um local que você pode passar por mérito, porque tem audição aberta, não é tipo televisão, que é algo mais fechado e tudo mais. Você acha que hoje em dia ainda tem mesmo esse espaço para se mostrar trabalho em audição, principalmente para quem está começando, é um caminho legal? Ou esse caminho de produzir as próprias coisas e de repente ser o artista criador e não depender de audição, que foi outra coisa que você acabou de falar, que também foi um clique para você dentro de não vou ficar dependendo de audição, vamos falar do que eu quero? Onde que isso se divide? O que você acha com relação a isso? Eu acho que ainda é um lugar que as pessoas conseguem chegar por mérito próprio.
Ainda hoje que tá esse boom e cheio de gente. Acho. E eu acho que hoje em dia a gente tem cada vez pessoas mais bem preparadas, inclusive, para entrar nos musicais. O que eu acho, e por favor não me odeiem pelo que eu vou falar agora, mas é que o que eu acho é que tem um pouco essa ambição de chegar num lugar e não só a questão da vontade de chegar em algum lugar. Então o que eu acho é que tem uma urgência muito grande das pessoas de já quererem emplacar e elas não querem às vezes passar pelo processo. E isso até na questão do estudo, assim, o estudo não pode ser também tão técnico, não dá pra você só estudar a técnica do canto, a técnica da dança. Tem que estudar teatro, tem que estudar história, tem que estudar psicologia, tem que estudar. Sim. Tem que estudar, não é um universo só de eu quero entrar porque eu quero ser protagonista. Não, você tem que entrar porque você quer fazer aquilo. Até porque também existe isso. Muita gente quer entrar, mas não sabe Não que sabe tem como que é, de né? 6 a 7 sessões por semana, que você vai ensaiar 6 vezes por semana, 10 horas por dia, que você vai ficar cansado, que você vai ficar doente, às vezes vai ter que fazer a peça, que você passa no musical e você continua ensaiando o musical e que você continua tendo manutenção. Se você for cover, você vai ter ensaio, mesmo fazendo 7 sessões por semana. É uma rotina muito difícil, assim, e mesmo você passou, você vai ter que continuar estudando canto e dança e interpretação, porque senão você não vai estar pronto para a próxima audição. Então eu acho que existe muita ilusão com o falso glamour da profissão e às vezes uma falsa dedicação ao batente, assim, ao dia a dia da coisa toda. Mas ao mesmo tempo, isso justifica um pouco por que essa impressão de não ter o espaço aberto, porque conforme passam as fases de audição, acabam ficando muitas pessoas que já estão no mercado, porque Por causa disso, são as pessoas que já passaram por isso, que uma produção às vezes já trabalhou e que sabe que a pessoa aguenta, que a pessoa chega no horário, que a pessoa... Então, existe sim, até por mérito das próprias pessoas, uma preferência às vezes de pessoas que já estão no mercado. Mas sempre tem, no final das audições, alguém que nunca fez nada, alguém que é novo. Então acho que tem um pouco isso, existe uma... Não sei se é preguiça, eu não sei se é essa ambição de tipo... De não querer passar pela labuta. Sim. Não querer o trabalho de não querer o trabalho em si, de querer um status. Sim. E, no meu ver, pelo menos, não é uma profissão de status, é uma profissão de muita ralação. É o contrário, né? É o contrário. E você perguntou duas coisas, que era se ainda era um lugar aberto. E dessa vontade de produzir algo próprio, se também é um caminho legal para se começar ou para se investir também já desde o início. Eu, Bruno, quis passar por diversos lugares e produções antes de sequer cogitar produzir. Porque... chegaremos lá, mas é realmente muito difícil. E eu fico imaginando alguém que não tem know-how nenhum, assim. E quando eu digo isso, não é necessariamente burocrático, é realmente de uma rotina, é entender as necessidades de um elenco, é entender organizações de cronograma, é entender que precisa ter comida, são tantas coisas que às vezes a gente nem percebe, assim, de figurinos, de trocas, de figurino pra sub. Então, eu não acho que é proibido você ir lá e produzir de primeira. Muito pelo contrário, é super louvável mesmo. Mas eu tenho um caminho que eu gosto de adquirir um certo conhecimento antes de dar cara pra bater, assim. Porque eu acho que toda nova empreitada vem junto com uma série de responsabilidades que, lógico, você não vai estar pronto pra todas elas, mas você pode estar um pouco mais embasado e pronto para estar apto a resolvê-las. Você está produzindo Rent, que, como você falou, não é qualquer espetáculo, é um espetáculo imenso, com um elenco enorme, com uma banda e um espetáculo já conhecido que tem muitos fãs, enfim. É uma coisa muito grande. E Rent não é um espetáculo produzido através de lei, com tipo um super patrocínio. Me fala disso. Entendeu? Me fala disso. Bom, em primeiro lugar, não poderia começar essa conversa sobre Rent sem juntar a questão que eu falei do know-how com falar da minha grande parceira, que é a Bel Gomes, que é minha produtora e que é quem tem
me guiado e que Manda um inclusive... beijo pra Bela. enorme. Ela sabe que eu amo muito ela. Porque sem ela, assim, realmente nada disso teria acontecido. O Bruno que foi fazer, sim, mas o Bruno sem a Bel Gomes não teria realizado nada. Porque ela me guiou mesmo, assim, no caminho. Até dentro das minhas ideias, ela ajudou a gente a seguir através das minhas ideias quando era uma boa ideia, quando era um bom caminho. Então, assim, é infindável o número de coisas que aparecem que você nunca teria pensado na vida que ela existia. Trabalhamos com exemplos aqui. Tipo, carregar a pilha da câmera do Mark pra sessão do dia seguinte e ter uma reserva porque pode ser que acabe a pilha durante o espetáculo. Só que aí junta isso com o figurino de 20 atores, com o figurino do sub, com o tá no horário, com fazer cronograma, com agendas com teatro, de montagem e desmontagem, quem é o técnico que vai estar lá, coisas de manutenção. O público lá na frente que está reclamando de alguma coisa. Bilheteria, anúncio, divulgação, vendas, falar com a moça da bilheteria, passar a lista amiga. É muita coisa. Microfones, passagens de som, como organiza a banda, que horas chega a banda, que horas ensaia o sub da banda, que horas ensaia o sub do elenco. E isso eu já tô falando praticamente no palco, sim, né? Mas tem todo antes também. Todo antes. Mas vamos falar como é produzir sem dinheiro. Sem dinheiro, exatamente. É muito difícil. O título da matéria vai ser da entrevista muito difícil. Muito difícil. Cara, eu não sei o que te falar. Graças a Deus, tudo tem dado certo e tudo com o que a gente se comprometeu, de fato a gente está conseguindo cumprir com todo mundo. E poxa, estamos até esticando a temporada, o público tá aí, tá todo mundo falando super bem do espetáculo. Mas foi um grande risco. Eu não tenho outra palavra pra te dizer, assim, porque é isso, podia ter estreado e ser um fracasso. A gente nunca viria nenhum dinheiro de volta. O Rent hoje ainda é considerado um musical transgressor, tipo, porque tem uma drag queen. Sim. Sério, gente? Não sei. Um casal com duas mulheres. Entendeu? Não sei. Tem tanta coisa pior que a gente vê em tanto lugar. E um musical tão lindo, que fala de tantas coisas tão benéficas à sociedade e ainda é visto como transgressor. Então é um momento muito difícil, assim, o filme entra nisso. Pra gente fazer esse, a gente teve que fazer dessa forma, mas não necessariamente uma bandeira que eu defendo de vamos todos fazer isso, assim. Defendo sim a bandeira de que, se você quer fazer, procure um jeito de fazer. E durante todo esse processo de produção, apesar das partes difíceis, com certeza tiveram momentos muito bons e agradáveis e divertidos e engraçados e até surpreendentes. A primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura que tinha um elenco, a quarta leitura que tinha um outro elenco, a quinta leitura que tinha um outro elenco. Uma apresentação que a gente fez para um possível patrocinador que não deu em nada, não existem. Mais um não, né? Mas que fortaleceu o projeto e a gente de repente tinha ali os 8 personagens e foi lindo. E o dia que a gente, esse dia depois dessa leitura que não deu certo, mas a gente foi comemorar junto e pra mim é um dia inesquecível. Coisa de família, assim. Nosso primeiro dia de ensaio na produtora, nosso primeiro dia de ensaio no 10x21, nosso último dia no 10x21, nosso primeiro dia no teatro, nossa estreia que foi caótica. Inclusive você que assistiu na primeira semana, volte, vem ver a gente de novo. De Deus, agora não, venha! Uma peça estrear pronta não quer dizer que a peça estreie no seu melhor. Um espetáculo pronto não é uma peça pronta, mas voltem. Eu tinha muitas perguntas ainda, mas mais uma vez, como vocês puderam perceber, já acabou o cartão de uma das câmeras. A luz mudou, não sei se vocês perceberam por quê, porque anoiteceu, né? Tá quase já de noite, então o sol já se pôs. Se eu for fazer todas as perguntas, a gente vai sair daqui amanhã. E vocês vão passar tipo um dia inteiro assistindo uma matéria especial. Não vai dar, então vou ter que encerrar por aqui. Porque eu não falo mais nada depois dessa. Então assim, a gente já tá aqui, a gente vai falar posteriormente sobre Rent, então
já deu o jabá do tapete, já deu o jabá de todo mundo. Convida a galera para ir assistir Rent, por que não? Né? Agora patrocinado. Já que virou sobre Rent. Não, a gente queria realmente muito convidar vocês para assistir Rent. A gente está de terças e quartas, 21 horas, lá no Teatro Frei Caneca. Temporada estendida, por enquanto nós vamos até o dia 31 de maio, lá no Frei. E queria convidar vocês porque eu acho que o Rent é o resultado de toda essa conversa. É o resultado da minha trajetória, é o resultado do que eu acredito de produção, é o resultado de amizade, de parcerias, de pessoas incríveis e profissionais incríveis desse mercado. E é uma peça linda que fala de coisas que precisam ser faladas e que eu acho que espelham realmente muito do que eu acredito da produção, muito do que eu acredito como pessoa, muito do que eu acredito dessa profissão. Então é um convite muito amplo, venham assistir. Estamos aqui hoje por causa de Rent. Você está assistindo essa matéria hoje para saber mais sobre produção por causa de Rent. O Bruno está aqui por causa disso, então por que não ir ao teatro, né? Assistir. Exatamente. Fica aí o convite e aguarde que em uma outra oportunidade em breve, se Deus quiser, né, Bruno? Marcamos. Marcamos e a gente fala só sobre esse espetáculo maravilhoso. Muito obrigado pelo espaço, pela entrevista, pelo tempo, pela disponibilidade de todo mundo. Desculpa falar tanto. Valeu. Até. Isso é muito legal. Fica aí a dica propaganda. Fica aí a dica. Não, mas é verdade. Dos menestréis da não, sacanagem, brincadeira. Eu falo isso brincando, mas é verdade. Sempre que alguém me pergunta o que eu fiz, eu sempre falo da oficina, porque a oficina me ensinou coisas que parecem ser muito básicas, mas que às vezes por serem tão básicas você não aprende isso numa escola. E é engraçado porque hoje eu não me classifico ainda um produtor. Acabar com essa pergunta. Tudo aqui dentro, então a gente vai parar a matéria agora. Não, obrigado, a gente se encontra na próxima. Esqueci qual era a pergunta que eu estava respondendo. Né, a pessoa dá encontro. Não, mas ia falar e aí eu esqueci onde eu estava tentando chegar. Era. Eu vou lembrar de uma coisa. Que eu assisti o DVD do Rent, isso é verdade. E decidi que queria fazer musicais pelo DVD do Rent. E foi nessa época, foi no quinto semestre da minha faculdade. Não, vamos voltar, então, vamos voltar. E outra coisa, vocês devem estar vendo que eu tô de meia, né? Deve estar aparecendo aí na câmera. Não estranhem, não é porque eu perdi o sapato na rua, porque a gente tá aqui, né, na casa do Bruno, tem um tapete maravilhoso que eu não quis pisar, enfim, né, atrapalhar a casa. Jabá da casa, né? www.compretapetes. Você aí tem uma loja de tapete que tá patrocinando. Tá aí, fica a dica, tapete maravilhoso, a gente tá divulgando aqui. Então é por isso que eu tô de meia, tá, gente? Só pra explicar. E foi isso, foi a primeira vez que a gente juntou um grupinho de amigos, falou vamos fazer. O Wagner queria muito botar um texto dele no circuito teatral. Nos juntamos, que é parceiro mesmo, né? Que é parceiro da nossa matéria, o circuito teatral, inclusive SP, o jabazinho. Sempre, né? A gente sempre tenta incluir, né, o patrocinador. É muito difícil alguém te falar obrigado por trazer isso pra cá, e a gente escuta muito isso no Rent, assim. Pessoas que falam obrigado por trazer o Rent pra gente, porque é a peça que eu amo, porque fala comigo. Então, pô, é muita coisa. Bom, infelizmente, assim, vocês não puderam ver eu tô aqui, né, do ladinho, o olho dessa pessoa brilhando, cada coisinha que ele fala, tipo, brilha, assim. A gente já tá aqui há muito tempo, vocês perceberam que a matéria, assim, meio mudou de repente, porque a gente perdeu a câmera que estava fechada no Bruno. Então, esse momento do olho brilhando não tá tão pertinho, talvez vocês não tenham conseguido enxergar. Mas eu vi, então é muito legal ver esse carinho e esse amor. Inclusive, ele achou que ele falava muito, ele acabou de descobrir. Né? 2 anos depois.